Já está no ar o programa Nossa Terra. Estamos começando nessa manhã, 7 horas da manhã. Hoje é uma quinta-feira, né, Ruth? Quinta-feira, estamos vivendo a época de férias aí. Todos os verianistas que estão curtindo as suas férias em qualquer lugar desse Brasil querido, principalmente aqui na cidade mais querida do Pará, que é Marabá, onde o turismo está reagindo conforme a expectativa das autoridades, né? E a gente fica alegre porque em saber também que a nossa seleção brasileira feminina está aí no pódio, né? Está aí disputando aí, isso aí. É importante a gente saber que nós temos mulheres atletas para representar o nosso país aí nesse Mundial. Um abraço ao Célio Miranda, a todos os nossos amigos e amigas que estão ligados. Nós pedimos que venha compartilhar esse programa. Um bom dia, Célio Miranda e família. Bom dia ao cantor Aurélio Santo e família. Um bom dia também especial para o pastor Ayrton, né, de Castanhal. É o nosso amigo da Cobal, né? O pastor Ayrton, aqui na cidade de Marabá, quando ele era jovem, ele trabalhava ali na Cobal, na 5 de abril, e aí fez um lastro de amizade que ele nunca mais pôde separar desses amigos de Marabá, né? Então, um abraço para você, meu amigo, um abraço para você, minha amiga. Célio Miranda, RWC, Marabá. Aí é o grande Paulo Roberto ligado com a gente nessa manhã cedo. Cedo, eu estive lá um dia desse na casa do Paulo Roberto, semana passada, mas ele estava dormindo. Ele está te chamando de pai. Aí, bom dia, pai. Obrigado, Paulo Roberto. Não, eu te considero como um filho, rapaz. Quer ver eu zangar, alguém falar mal de você perto de mim. Porque na realidade, o Paulo Roberto é uma pessoa que é da casa da gente, né? Eu lembro que ele vinha para cá gravar o esporte com o SBT, o estúdio era aqui em nossa casa. E aí, como eu sou diabético, eu dava aquele café para ele amargo. E ele acostumou. Uhum. Aí, quando terminou aquelas programações, foi muito tempo que ele teve com a gente aqui. O Paulo Roberto sempre aquela pessoa que é de respeito, uma pessoa legal, né, com a gente aí, trabalhando na imprensa. Mas chegou o tempo em que o contrato acabou, ele teve que partir para outra emissora. E aí um dia eu liguei para ele e ele disse, rapaz, eu acostumei a tomar café amargo, que aqui em casa eu peço que façam café amargo. Olha, ele está dizendo aqui no vídeo que até hoje ele toma um cafezinho sem açúcar, né? Amarga. Roberto, nós estamos orando por você, meu irmão. A gente sabe que você é um batalhador. Todas as vezes que eu vejo você está com projetos novos, procurando realizar. Mas aí nós vamos mandar um abraço aí para a nossa querida Polícia Civil, né? Polícia Militar, também para o Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, a Polícia Federal e também para a Guarda Municipal, DMTU, e todos aqueles que estão aí revestidos de autoridade para manter a segurança na nossa querida Marabá, né, Ruth? Eu fico alegre assim de ver o movimento que a minha cidade está tendo todos os dias, não é só final de semana não. Ruth, a praia está super lotada, e muita gente de fora, se deliciando daquilo que é nosso, né? Porque o turismo Francisco Arraes, bom dia. O turismo nosso aqui na cidade de Marabá é avançado mesmo, né? Muita gente aí trabalhando aí nas barracas, nas praias, nos restaurantes, a comida de primeira qualidade, a culinária do Pará melhor é aqui em Marabá, né? Porque eles tiveram uns cursos de capacidade aí em restaurantes, hotéis de Marabá, para recepcionar as pessoas que vêm de fora, né, Ruth? Isso é importante para nós. Agora, por que a gente fala muito aqui no programa sobre Cidade de Marabá, os eventos de Marabá? Por exemplo, assim, eu gosto muito da cultura, os eventos que tem, tudo que se faz na cultura na cidade de Marabá, eu estou presente assistindo, mesmo
através de longe, né? Através da televisão, do rádio, dos meios de comunicações, mas eu gosto, eu participo como um ouvinte, né? Faz parte da minha história, da história do meu povo, da história de um povo que ama essa cidade. Eu vejo a Soraya, né? Soraya Muri, é vó já, né? Mãe de família, vó, esposa do Mariano. Ela tem desenvolvido um trabalho juntamente com a equipe do Zequinha, professor Manuel do Reis e outros da nossa cidade, né? Eles têm desenvolvido uns trabalhos aí muito bonito, artístico, filme, o roxinol. Isso que é Marabá, tradição, né, Ruth? É verdade. Toda cidade tem a sua história. A cidade que não tem história não existe. E a tradição a pessoa tem que cuidar, porque senão acaba, né? A tradição. Você vê que Santarém é uma das maiores cidades do Pará, e aonde tem uma tradição ali dos pessoal de Santarém. Eu já estive lá nas épocas festivas, e aí eu vi a força das pessoas nas suas tradições e manter as suas tradições, né? Porque são heranças que ficou dos nossos pais, avós. A tradição de Manaus era a disputa dos 2 bois, né? Uhum. E cada cidade tem a sua tradição. Santarém, se ela não cuidar, Santarém também tem a tradição do Santarém boi. é festa junina e tem dança de vários pássaros, boi. Tem a festa do Hoje em dia eu não sei dia 8 de dezembro, a festa Nossa Senhora da Conceição, né, Santarém. Cada um tem a sua tradição. É menor do que o Ciro, mas é gente, né? Dá muita gente. Então, a gente tem que falar de vez em quando dessas tradições que precisa se manter mais e mais para que não morra a história da cidade, porque uma cidade sem história ela não existe, né, Ruth? Então nós precisamos manter. Ela não tem memória, né? A pessoa que não tem história não tem memória. Quando eu viajo assim para a cidade, agora não, que eu estou viajando, mas quando eu estava viajando, eu prestava bem atenção à tradição daquela cidade. Eu prestava bem atenção à tradição daquela cidade, porque, Ruth, a história de uma cidade ela é contada através da tradição. Mais um abraço às autoridades aí, ao nosso prefeito de Marabá, o nosso amigo Sebastião Miranda, né? O Tião. A gente é amigo, aqui na cidade de Marabá fomos criados juntos aí. Então um abraço ao casal. Um abraço ao Tio Miranda, todo o secretário do Tio Miranda, toda a secretaria da Prefeitura Municipal. Um abraço também bem forte a todos os vereadores, presidente da Câmara Municipal do município de Marabá. Um abraço também à prefeita de São João do Araguaia e todos os vereadores aí do município de São João do Araguaia, né, da minha terra natal, onde eu nasci. Um abraço ao João de Deus, a família Bispo aí na cidade de São João do Araguaia. Ruth, a gente, esse mês de julho não deu ainda para a gente ir passar um dia lá em São João, né? Mas a gente está vendo aí, porque nós estamos entrando... Ruth, o que está acontecendo com nós, com nossa família, que nós estamos tendo algo maravilhoso da parte de Deus, que de vez em quando a gente está reunido, né? A família, porque a família é um projeto de Deus. É um projeto de Deus e é uma coisa que você deve sempre se reunir com a sua família em momentos de alegria, né? Não deixar para se reunir... Só quando morre alguém. Só quando morre alguém, quando tem notícias ruins. Mas de alegria para relembrar o passado, relembrar a parte quando era jovem, criança, né? Uma alegria de uma mãe é ver seus filhos reunidos, né? Um abraço para toda a sua família lá de Monte Alegre, Santarém, lá de Manaus, também a sua irmã, lá em Ananindeua, e todos os seus parentes, né? Todos os arcanjos daqui da cidade de Marabá, Cleiton Arcanjo, Marla Arcanjo, Cristina Arcanjo, essa turma todinha aí que faz parte da família, tradição, né? Tradição. E nós somos da família Cavalcante, né? A minha esposa da família aí dos Martins, do Souto Maior, né? Que Souto Maior vieram lá de Portugal na época de 1600 e
50, nas caravelas, naquelas caravelas que saíram de Portugal em direção da caravela, um navio, né? Esse navio grande. Mas para você, meu amigo, minha amiga que está ligado com a gente, eu digo um bom dia. Hoje, se você quer aprender um pouquinho sobre batalha espiritual. E batalha espiritual, Ruth, ela serve para todo mundo, né? Para todos. É você conhecer, porque Todos têm, né? você é alma e você é espírito. Então, às vezes, você está tendo, por exemplo, assim, você está vencendo na parte material, mas a vez espiritual, a parte espiritual você está perdendo, né? E outra que a pessoa tem que vigiar, muitas vezes tem algum espírito brigando pelo teu corpo, querendo assumir, né? Querendo habitar naquela casa que é o corpo. E Ruth, o que mais acontece no seio das famílias são maldições hereditárias. Muitas vezes você está pagando o preço do pecado do teu pai, da tua mãe, do teu avô, do teu taravô, de alguém da tua família que praticou um ato de transgressão da lei de Deus, feriu o coração de Deus, e aquela família ela vem sendo amaldiçoada através de quê? Através de enfermidade, através de tribulação, mas existe um Deus que pode frear todas essas coisas. Você vê te libertar dessa força. Êxodo 20, o Senhor diz que amaldiçoa a terceira e quarta geração, né? Daqueles que o aborrecem. Aí, em qual geração você está? Qual é a maldição que está na família? Só quebra se cumprir os mandamentos, obedecendo o Eterno. Ele diz que abençoa aqueles que agrada a ele, né? Ruth, eu quero agradecer aí o apoio do nosso filho, Dani Boni. Desde quando ele chegou, ele tem colocado a mão na massa aí, colocando o programa no YouTube, né? Na rede social aí, Ruth, onde... lá no Kauai tem dia que chega até mais de 2.000 pessoas assistindo o programa, né? E aí ele já está no Instagram, já está no YouTube também tem muita gente assistindo no YouTube, e no Facebook, o Facebook é normal, esse ano a gente estava só no Facebook, né? Mas aí nosso filho chegou para dar uma força, sempre o Daniel também lá, ele dá uma força, porque ele tem canais. Eu digo canais porque ele tem mais de um canal lá aí na internet, por exemplo, Notícias de Carajás, o canal é dele, é jornalístico, e aí esse jornal do meu filho, onde ali ele divulga também esse nosso trabalho, o programa Nossa Terra. É o que eu digo, a família é um projeto de quem? De Deus. De Deus. Vamos fazer a Brahá, Tefilá? Vou fazer aqui hoje a oração do Siddur. Tem o Sé Shalom, né? Tem pessoas que fazem ele cantado, mas eu não sei muito Canta aí cantar só as primeiras ele, palavras. O Sé Shalom Biromá, o Sé Shalom Aleichem, Veiako Israel, Iveiru, Veu, Amém. Para ser Shalom, Shalom Aleichem, Veiu, que Israel. Aí... Ruth, a minha mãe dizia assim, que a oração que você faz, recitando, falando, ela tem um valor. Mas se for cantada... Se você fizer oração cantada, ela tem 22 vezes mais valor do que você só recitar. 22 vezes é um número cabalístico, porque o número 22 é o número das caracteres das letras hebraicas. Deixa eu terminar. Caracteres que são as letras hebraicas, 22 consoantes. Então, se você, como você fez aí um ato de cantar a oração, um dos segredos, por que judeu ele prospera? Por que judeu ele tem essa conexão da prosperidade com Deus? Porque procura fazer as coisas direitinho, né? O Eterno mandou, então faremos. Então eu vou ler aqui, eu vou fazer a oração,
Agora eu vou citar também vários pecados que as pessoas cometem. Se você tiver aí também querendo fazer, que a gente deve confessar os nossos pecados para o Eterno, para Ele perdoar. Só se eu falar coisa aqui que você não fez, mas tem gente que fez, né? Cada um tem o seu pecado que fez. E o Eterno nos perdoa, né? Ele diz que Ele é tardio em irar-se, porque Ele dá oportunidade para nós nos arrependermos, confessar os nossos pecados e arrepender. Pois Ele diz, aquele que se arrepende e deixa, é digno de misericórdia. Então eu vou fazer aqui, ó. Aquele que afirma a paz nas alturas, com sua misericórdia, conceda a paz sobre nós, sobre todo o seu povo, Israel, e dizer amém. Que seja do teu agrado, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que edifique o santuário brevemente em nossos dias e nos faça participar de tua lei. E lá serviste-emos com temor, como nos antigos dias e como nos anos passados. Que as oferendas de Judá e de Jerusalém sejam agradáveis ao Eterno, como nos antigos dias e como nos anos passados. Eloheinu, Deus nosso, Deus de nossos pais, que a nossa oração chegue até a tua presença. Não te esqueça de aceitar a nossa súplica, pois não somos tão arrogantes e obstinados que possamos declarar diante de ti, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que somos justos e que não pecamos, mas pelo contrário, nós e nossos pais pecaram. Pecamos, traímos, roubamos, falamos em língua vil, cometemos iniquidade, praticamos o mal, pecamos intencionalmente, praticamos atos de violência, forjamos falsidade, aconselhamos ao mal, mentimos, escarnecemos, rebelamos, blasfemamos, juramos em vão e falsamente, transgredimos, oprimimos, fomos obstinados, agimos mal, corrompemos, procedemos abominavelmente, desencaminhamos e enganamos. Desvia-nos dos teus bons, quer dizer, desviamos dos teus bons caminhos, ou dos teus mandamentos, das tuas ordenações, e isso não nos trouxe proveito, mas tu és justo em tudo quanto advém contra nós, porquanto tu fizeste a verdade e nós praticamos o mal. Ruth, essa oração, porque na realidade, aquele que vai à presença do Eterno orar, ele tem que se humilhar. Porque na realidade nós pensamos que somos alguma coisa e na presença do Eterno nós somos coisa insignificante. E às vezes praticamos alguma coisa e achamos que estamos certos. Que não fizemos, achamos que estamos certos. Toda perseguição que você fizer contra uma pessoa, você está se levantando contra Deus. Sabe por quê, Ruth? Até quando a pessoa aconselha o outro mal, ele está pecando. Por exemplo, assim, uma pessoa persegue outra, uma família persegue outra família. Deus diz na sua palavra, ele diz o seguinte, que 6 coisas ele odeia, e a 7ª ele abomina, que é irmão que se levanta contra irmão. Então, esses irmãos que se levantam contra irmão, eles estão sendo uma pessoa ingrata com Deus. Porque nós temos que amar os nossos irmãos, ter com que a gente possa ajudar. Se a gente não tem com que ajudar, mas uma palavra de incentivo, a palavra de Deus que você fala para um irmão. Ontem à tarde tinha um rapaz desses alegres, né? Uhum. Aí eu parei assim para conversar com ele. Aí eu falei assim, olha, ele estava bebendo. Eu cheguei perto dele, aí eu disse, você é uma pessoa importante, você sabia? Aí ele, mas eu estou bebendo porque eu não valo nada e não sei o que. Aí começou a desclassificar ele mesmo, né? Eu falei, não, rapaz, você é formado? Ele disse, sou. Qual é a tua formatura? Eu sou formado em administração, não tenho mais o curso. Pois agora me diga uma coisa. Eu vou falar uma coisa para ti que vai marcar a tua vida. Pode falar. Eu já te conheço, tu era pastor da Assembleia, não sei o que é que tem, eu já te conheço e tal. Tu gosta de falar essas coisas bonitas pra gente. Mas fala, eu tô aqui para ouvir. E ele bebendo.
E ali do lado, sendo tira-gosto dele. Aí eu disse para ele, olha, eu vou te falar uma coisa que vai marcar a tua alma, a tua vida. O teu futuro não está nessa latinha aí de cerveja, não. Está em você voltar a estudar. Você é uma pessoa nova, você é uma pessoa que tem futuro pela frente, e essa latinha aí, ela vai te levar, não para um futuro bom, mas para um futuro negativo. Agora, eu te aviso uma coisa. Se você voltar a estudar, mas já sou formado, mas não terminou. Se você é formado em administração, você pode fazer cursos pós-graduação e você se inserir na sua profissão que você foi formado. Você não está fazendo isso, tá? Eu só estou mais bebendo, eu quero é curtir. Pois é, agora você está curtindo, daqui um dia ela vai te curtir, a bebida vai te curtir. Aí, porque a bebida é para isso, é para curtir a pessoa. Mas eu conversei com ele, aí ele falou assim, mas eu olho aqui, todo dia eu olho para essa placa aí da sinagoga, aí tem umas palavras aí que parecem as palavras da Índia. Aí eu falei, não, isso aqui é o hebraico. Aí comecei a explicar para ele. Aí ele... Mas sabe como é? Sempre aparece um, chama de um lado e do outro e tira atenção. E eu sou paciente, eu sou igual o Jó, sou paciente nisso. Mas aí ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu preciso conhecer o judaísmo. Porque eu não sei o que é. As pessoas me perguntam, eu não sei o que é judaísmo. Eu vou vir sábado pela manhã, 9 horas, né? Começa de guerra, mas vem 8h30 para a gente conversar primeiro, para explicar. Você venha sem compromisso, você não vem para se tornar um de nós, não. Venha sem compromisso, né? A gente vai falar, Ruth, nessa manhã agora de guerra espiritual. Como Salomão, Ruth, um ser igual nós, conseguiu vencer na vida espiritual, na vida sentimental, familiar e financeira. Como é que ele era o rei de Israel, se tornou rei de Israel, mas numa potência naquela época tão difícil, que o pai dele, quando entregou o reinado para ele, o rei Davi, que era o pai de Salomão, a luta do rei Davi foi uma luta incansável, mas ele deixou muitas dívidas que ele teve naquelas batalhas, porque uma guerra, Ruth, para o país custa muito. Aí tem a diferença do pai para o filho, né? Uhum. O pai, ele lutava carnalmente, materialmente, espiritualmente. Davi, ele teve que matar muitas pessoas em guerra. Muitas vezes ele teve que se esconder para não ser pego. Muitas vezes ele não tinha nem arma, como teve uma parte que ele foi lá no templo falar com os sacerdotes que queriam uma arma. E a única arma que tinha era de Golias, que ele tinha matado o próprio Golias. Mas nesse tempo ele já tinha força, porque quando ele matou Golias, quase ele não podia levantar. Ele matou Golias na adolescência. Agora Salomão não. A luta de Salomão foi espiritual. Ele dominava e governava os próprios demônios. Porque é o seguinte, Ruth, existe um nível espiritual chamado Israel. Não por exemplo, é o nome de Jacó, é o nome de um país, mas o nível espiritual chamado Israel, que Jacó teve que alcançar através de uma prova muito grande com aquele anjo que nós falamos ontem aqui, que o anjo a noite toda brigando com ele, e de manhã foi que ele venceu essa batalha quando ele segurou e disse, eu só te solto se tu me abençoares. Eu acho, como é teu nome? Meu nome é Jacó. Teu nome não é mais Jacó, é Israel. É o nível espiritual. Porque quando nós estudamos a Cabalá, a gente pode encontrar a quinta dimensão, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quando você está na terceira dimensão espiritual, aí você já acontece na sua vida muitos milagres. E aí por diante, vai quarta, quinta dimensão espiritual, o crescimento na área da árvore da vida. Quando se fala da árvore da vida, ela tem 10 frutos, né? E esses 10 frutos no hebraico é chamado sefirá, ou sefirote, porque é plural. E a gente, olha, Ruth, o rei Davi, ele deixou um grande exemplo para o seu filho Salomão. Mas Salomão deixou um grande exemplo para o mundo todo, que foi cuidar das finanças de Israel. Se você pudesse fazer um levantamento da época de Salomão,
o que Salomão, o rei Salomão, conquistou na prosperidade, porque uma certa vez eu conversando com um empresário, Ruth, e a gente andava num carro, aí eu conversei com ele assim, porque a gente foi estudante junto, amigo, cresceu aqui em Marabá, um grande empresário da minha cidade, que já faleceu, né? E eu conversando com ele, e eu disse assim, qual é o segredo da tua prosperidade? Aí ele virou para mim e disse, Cavalcante, o meu segredo da prosperidade é ser oportunista e trabalhar. É isso. Eu vejo lá na frente, quer dizer, todo empresário que tem prosperidade tem visão de águia. Enquanto você está lutando aqui com os cavaquinhos, aquele empresário tem a visão de águia, vê lá na frente, ele não vai perder tempo com coisas que vai só alimentar o seu corpo, não. Ele quer ter forças para ter grandes rebanhos, grandes empresas, em tudo ele querer ser grande. Embora ele seja pequeno, mas a mente dele é grande. Você lembra de José? José estava lá no meio dos irmãos, ali, e ele era muito humilhado pelos irmãos, porque ele tinha visão e contava. A gente, às vezes, conta nossas visões, nossos projetos para uma pessoa que está do nosso lado, sonhos, que às vezes é parente nosso, mas é nosso inimigo. Tem gente que chega e diz, não, mas eu sou teu amigo, tal, pode contar. E a pessoa vai e deslancha os seus projetos. Só que aquela pessoa, o trabalho dela vai ser o quê? Vai fazer com que você não consiga realizar aquele projeto, aquele sonho que você tem. O que ela vai fazer? Ela vai contar para as pessoas como fuxico. Eu tenho um babado para ti, que é fulano de tal está querendo fazer isso assim. Não está vendo que não dá, né? Aí vem as garas. Tudo são força negativa que atrai as pessoas só para baixo. As pessoas não crescem. Mas nós temos aqui, Ruth, para falar hoje porque hoje que se prega, o que se vê por aí, é que Salomão foi o grande bruxo. Que ele foi um grande feiticeiro. E que Salomão foi para o inferno porque ele era feiticeiro. Aonde é que está na Bíblia? Está registrado na Bíblia. Em qualquer Bíblia no mundo todo, pode ler, você não acha Salomão no inferno. Porque o que aconteceu com a vida de Salomão? Ele era uma pessoa espiritualista. E ele conhecia, por exemplo, assim, como ele era filho do rei, ele estudou em todas as faculdades daquela época de Israel, que é chamado para nós no hebraico Yeshivá, né? E ele estudou e ele tinha conhecimento do mundo espiritual, porque ele se preocupava com esse lado. Mas você ser uma pessoa espiritual, uma pessoa religiosa, não é dizer que você seja um feiticeiro, seja um bruxo, não. Porque pode acontecer muitos milagres na tua vida, porque a sabedoria, Ruth, ela vem do conhecimento. Do conhecimento. Se você estudar, se você pesquisar, você vai achar aquilo que a sua alma ela deseja, aquilo que você precisa. Ontem nós ia passando na rua e passou um carro com uma palavra que eu não aceito, dizendo que Deus pega o incapacitado para capacitar. Tá fora de rumo, né? Porque quando o Eterno pega as pessoas para trabalhar para ele, ou chama, quando a pessoa tem um chamado, ele capacita antes. A pessoa nem sabe que está sendo capacitado ali para um dia o Eterno chamar. Você vê o exemplo de Moisés. Moisés tinha uma profecia que vinha o libertador para tirar aquele povo do Egito. Ele nasceu numa família que era escravo, não sabia ler nem escrever. Eles tinham o dono, porque o escravo ele pode ser vendido a qualquer hora, como muitas mães que tinham filhos, os filhos eram vendidos que nem ela sabia aonde ia parar os seus filhos, porque vendia, era vendido. E Moisés nasceu naquela família. A mãe, para não perder o filho ou matarem, que ele jogava no rio, ela botou naquele rio, através de uma cestinha toda tampada com junco, com breu. E a mulher lá, filha de Faraó, pegou ele para criar, cuidou dele, botou para estudar em várias faculdades.
Quando ele veio ser chamado, ele estava tomando conta de rebanho, de ovelhas, já na casa do sogro com 80 anos. Quer dizer, o Senhor passou esse tempo todinho cuidando dele sem nem ele saber. Ele nem sabia que ele era escolhido. Quando o Senhor chama ele, o Senhor não ia chamar um analfabeto ou um escravo, mas tirou ele do seio da família para prepará-lo, né? Ruth, quando a gente fala de Moisés, a gente está falando de engenheiro. Ele tinha vários cursos de faculdade do Egito da época. As maiores construções lá do Egito, na época de Moisés, foi ele que construiu. E quando ele abandonou o Egito, que foi embora porque tinha matado um egípcio, ali o faraó, mesmo chorando, tirou todas as placas de honra que Moisés tinha dentro do Egito. Por isso que você não vê nenhuma placa lá de inauguração de alguma coisa que foi Moisés que fez. Mas, na realidade, toda a estrutura, toda a engenharia foi ele que fez. E aí você vê que... E ele era preparado. Quando ele foi chamado, e o Eterno faz o chamado para ele, ele passou 7 dias para poder aceitar, porque ele se achava que não tinha competência, achava que ele não era preparado para aquilo, para ele poder aceitar que ele era o escolhido. Ruth, vamos falar de Salomão. Vamos tirar esse título horroroso que as pessoas colocaram em Salomão como Josiel feiticeiro. Rodrigues e Magno Rodrigues. Como feiticeiro, que Salomão foi um feiticeiro, ele foi conhecedor. Toda a ciência que havia, toda a religião que havia no Egito naquela época, o Egito era país de primeiro mundo naquela época. Ele foi conhecedor porque a sabedoria você adquire através da ciência. A ciência é estudar. É estudar porque você o sabe. Nós vamos mostrar para você onde tem uma sefirá na árvore da vida, que é chamado de sabedoria, né? E nós vamos mostrar para você. Vamos falar aqui dentro do programa, ainda nessa programação. Mas nós vamos falar das cravículas de Salomão, né? São livros que são testamentos que Salomão deixou para o seu filho, né? Roboão. Deixou esses documentos. Mas só que, Ruth, o que ele fez? Salomão pegou tudo. O rei Salomão era tão organizado que todas as práticas espirituais que ele tinha, ele catalogou para um livro. E aí ele chamou o filho e disse: olha, meu filho, eu estou fazendo esse testamento para você aqui. Você será o herdeiro de todas as forças espirituais que eu coordeno. Aqui eu tenho essa caixa aqui, uma caixa de cobre, onde eu vou prender já tinha aprendido, todos os principados, potestades, dominadores do ar, que estavam sobre Israel. Na época de Salomão, não havia o que se há hoje nos países, a corrupção dentro do reinado. Por quê? Quem que faz isso? É as forças espirituais do mal que leva os políticos a desentender pela parte financeira. Você sabe o que é isso. Mas Salomão não teve essas coisas, porque ele prendeu esses espíritos, que são um principado, uma potestade, dominadora do ar. Por exemplo, a gente chama no espanhol de daimon, né? Esses daimon, eles são um espírito que são portadores de legiões, assim, começa de 20 legiões. Por exemplo, assim, uma legião de 2.000 a 6.000 espíritos. Então, esses daimons, tem deles que tem 200 legiões. Aí ele pegou a cabeça deles, aquele daimon, prendeu e botou esse daimon juntamente com as 200 legiões para trabalhar no templo. Isso estou falando de um. Mas ele pegou 72 daimons que dominavam o espaço acima de Israel, e aí Salomão pôde prosperar, porque a Bíblia conta da sabedoria de Salomão. Começa daí, Ruth. Começa daí. Agora,
muita gente que acha que é espiritual, que luta, que faz libertação, não tem domínio sobre um daimon. Se um daimon aparecer para um desses caras aí, eles se, sei lá, eles dão um passamento, desmaia, porque é feio esses bichos. Eles fedem. Eles são espíritos do mundo antigo. Eles fedem. Agora, eles têm poder, porque foi lhe dado poder pelo Eterno, porque, Ruth, essas coisas tudo é de Deus. Tudo. Às vezes a gente conversando, eu com você, você comigo, a gente batendo papo sobre essas coisas de Deus, porque se a Bíblia diz que tudo é de Deus, tanto faz os anjos como os demônios, tudo é de Deus, porque não existe um concorrente. É tipo aquela passagem, eu aprendi muito quando era criança, até mesmo dentro das igrejas, religiões, dizendo assim, que tinha os espíritos de Deus e o espírito do diabo. Quando a gente ouve uma voz, ou se alguém bate lá fora, diz, se é de Deus, entra, se não for, vai Pode embora. Pode embora. Isso é uma ignorância. É uma ignorância. Ignorância. Sabe por quê, Ruth? É falta de conhecimento. Aí, o que é ignorância? É falta de conhecimento. Eu achando que sabia muitas coisas, porque a gente domina muitas forças espirituais, muitos espíritos. Você também já esteve comigo, fazendo grandes lutas, quantas batalhas espirituais nós já fizemos e dominamos, né? Mas eu não conhecia Deus. Eu vim conhecer Deus mesmo, o domínio desse Deus, que a gente não conhece tudo, mas conhece um pouco. Foi depois que nós entramos para o judaísmo, porque nós fomos descobrir o nome dele mesmo, o nome dele no hebraico. E aí, o que aconteceu com a primeira mulher de Adão? Quando ela descobriu o nome de Deus, ela não respeitou mais Adão, não. E aí ela terminou indo embora, ela foi embora. E Adão ficou triste, chorando pelos cantos. Aí Deus disse, olha, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma adjuntura para ti. Aí colocou a mão sobre ele adormeceu, ele tirou uma costela e fez uma linda mulher. Quando ele olhou para a mulher, ele disse, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Porque da minha costela saiu. Ela saiu, então... Foi tirada. Aí ele entendeu, porque existia a primeira mulher, e ela existia não, ela existe. Tem pessoas que falam cada besteira. Acha que Deus fez só Adão. Não, quando ele fez o homem e a mulher. Ele fez tudo do mesma matéria, do barro, né? Assoprou em suas narinas e deu fôlego de vida. Só que tem pessoas que ele não entende. Acha que foi só o homem, Adão. E, no entanto, o Senhor, assim como ele fez os animais, que tudo foi de pares, assim também foi o homem. Ele tinha o par dele. Só que a mulher, quando ela conseguiu poder, ela não quis ser mais casada, ela não quis ter o companheiro dela, ela queria viver uma vida de solteira, né? Porque, Ruth, quando você aprende o segredo de Rei Vavirê, aí você faz coisas que as pessoas que estão perto de você não conseguem entender, coisa sobrenatural. Ela descobriu a bidislocação. O que é uma bidislocação? Você está no mesmo tempo em dois lugares. Ela fazia viagem astral com o corpo dela. Ela não era só a alma que ia, não. Ela saía de um lugar para outro. Ela se tornava invisível. Então ela adquiriu poder. E poder não é para todo mundo. Mas eu quero falar sobre as cravículas de Salomão, que são os testamentos de Salomão, a primeira e segunda cravícula, a primeira e segunda chave de Salomão, que foi o testamento que ele deixou para o seu filho. Ruth, nós temos um livro traduzido dos manuscritos antigos do Museu Britânico, olha, Museu Britânico, né, da Inglaterra, por Samuel Liddell MacGregor e Mateus, né? Esse Samuel Liddell, ele fez uma pesquisa muito profunda sobre essa história de Salomão, por que ele tinha tanto poder, por que ele controlava os demônios. E uma coisa que ele descobriu é que Salomão não era feiticeiro e não era macumbeiro. Ele não recebia espírito. Não. Ele não incorporava espírito. E aí o que acontece? Ele dominava os espíritos pelo poder que há no nome de Yud-He, Vav-He, que é o nome de Deus. E colocava eles para trabalhar. Botava ele para trabalhar. O que diz a Bíblia a respeito do fraco?
Olhai para o alto, porque do alto é que vem o teu poder. Verdade. Mas a Bíblia, quando ela fala do forte, ela diz que é para a gente olhar de cima para baixo. A pessoa, quando adquire essa posição de estar por cima espiritual, ter o conhecimento, aí ele vai ter o conhecimento de quê? Da árvore da vida. Tá aqui nós estamos aqui com o livro, aonde mostra a árvore da vida aqui, da primeira até a última árvore da vida. São 10 sefirot. 10 sefirot. A primeira, por exemplo, existe o trono do Altíssimo, e debaixo do trono do Altíssimo começa a primeira sefirá, que é Keter. Keter, que significa no hebraico, traduzindo em português, coroa. Também nós temos a segunda, o segundo mundo. Isso aqui significa mundo. Né? O Keter, coroa, o segundo é Rohima, que significa a palavra Rohima, é sabedoria. Aonde Salomão foi buscar essa sabedoria, a ponto da Bíblia dizer que ele era o homem mais sábio e que nunca existirá um homem igual a ele em sabedoria. E o próprio Eterno deu para ele sabedoria. Né? Sabedoria, quando ele pediu, quando ele fez aquela oferta, porque esse pessoal que não são dizimistas, mão fechada, mão de vaca, eles nunca vão chegar nem 0,5% de Salomão. Porque Salomão deu um exemplo. Quando ele se tornou, como ele alcançou essa sefirá? Ele alcançou naquele dia que ele deu 1000 boi para mim o holocausto do templo. E ele foi dormir. Aí Deus foi lá e falou com ele. O Eterno chegou e disse: pede o que tu queres e te darei. Né? Eu me agradei das ofertas, dos dias que tu deste. E eu quero te recompensar. Porque todo dizimista ele tem uma marca. A marca é o que? A cerca. Sim. A cerca. A marca proteção, né? A cerca, a proteção. Todo dizimista tem essa marca. Essa marca é dada por Deus. São anjos guardiões que protegem o dizimista e o ofertante. Mas aqui, Ruth, nós estamos no segundo mundo, que é o quê? Rohima. Sabedoria, aonde ele alcançou. Que todos nós devemos procurar alcançar essa sefirá dentro da árvore da vida. Deixa eu falar da proteção. Jó, quando Satã foi na presença do Eterno, o Eterno todo alegre com aquele servo dele, disse: tu viu meu servo Jó lá na terra? Homem fiel e temente a mim, que se desvia de mal. O Satã disse logo para ele: mas também tu cerca ele com a tua proteção e dá tudo o que ele quer, abençoa ele de balde. Ele disse, então, ele pediu para tocar nele. Ele disse, então tá, toca. Mas só tocou porque o Eterno permitiu e tirou a proteção. Você vê que Moisés também, quando tem a briga dele e a disputa para saber quem era o escolhido do Eterno, Moisés disse assim: não recebe deles, de Corá, Datã, Abirão, não recebe nele nada deles, nenhuma oferta e nenhum dízimo, para poder ele ser amaldiçoado e a terra engolir. Porque quando a pessoa dá o dízimo, a oferta, ele tem uma proteção e tem a cerca. Então, para eles poder ser engolido, morrer, tanto ele como a família, o Eterno, quer dizer, Moisés disse que o Eterno não receber nada dele, né? Porque quando o Eterno não recebe, ele está sem proteção. Ele está debaixo de maldição. Tá debaixo de Aquele proteção. que não é dizimista está debaixo de maldição. Qualquer hora a maldição pega ele. Porque a maldição ela não vem de uma vez. Não vem. Ela vai enchendo no cântaro até chegar à borda. Quando derrama, ela arrebenta aquela pessoa. Aí ela vem o quê? Ela vem através de enfermidade, que a pessoa gasta tudo que tem. Com enfermidade, com médico, exames, e nada faz efeito. Ele vem através de negócios mal feitos, como emprestar, como vender, e não recebe. Ele vem como uma pessoa roubando. Entra na casa, rouba, ou a pessoa perde. Tem pessoa que ele não é dizimista, mas com a perca que ele perde, ele leva tudo que é dele. Ele leva celular, leva dinheiro, leva cartão de crédito, de banco. Quem não é dizimista, ele apodrece os ossos, vivo mesmo.
né? Aí vem as enfermidades. Pois é. Ruth, deixa eu ir para frente. Nós temos aqui a Biná. De 3. Esses mundos aqui que nós estamos falando da vida, Ruth, nós podemos ver que são esses 3, Keter, Rohima e Biná, que estão debaixo do trono do Altíssimo. São os 3 patriarcas, né? A gente sabe que esses mundos, eles são controlados por aqueles que venceram aqui na Terra e se tornaram o que? Dominadores desses mundos que o Eterno colocou. Aí tem o Binar, que é o terceiro, né? Compreensão. Porque esses mundos aqui não existe a dualidade de bem e mal, né? Certo ou errado, preto ou branco. Aqui nós estamos falando do nível espiritual abaixo do trono do Altíssimo, do Eterno. E o que acontece? Então, quem está... você pode estar aqui nesse mundo e você está no Binar. Você pode estar nesse mundo aqui e estar no Keter. Depende do teu crédito lá em cima. Ou do teu... do teu depósito. O que tu tem feito para a humanidade? O que tu tem feito para a obra de Deus? Porque você procurou fazer até agora coisa para adquirir para si. E você ainda não conseguiu, porque você precisa ter crédito lá em cima. Aí é comparado a uma ave. Aí diz assim, aqui é Keter, é o primeiro mundo, né? Keter, que está lá em cima. Keter significa coroa. Coroa. Quando você alcança Keter, você é coroado. De lá nasce, ou de lá vem para nascer a pessoa. Mas ela sempre sai o casal, né? Uhum. Só que eles passam em 10 mundos. E tem vezes que alguém fica pelo algum mundo, demora mais para chegar até o Mahut, né? Que é a Terra. Por isso que muitas vezes a pessoa demora para achar a sua alma gêmea. Ou às vezes quando acha, ela já é mais velha do que ele, ou então mais nova. Olha, Ruth, essa questão aí de a alma se dividir no côncavo e convexo, tem uma música do Roberto Carlos que fala aí, côncavo e convexo, né? Significa a alma ela é dividida, então ela passa por esses mundos e aí é que acontece as separações dela. Mas quando ela chega numa Ruth, que é a Terra, uma nasce aqui, pode nascer em Marabá e outra nascer no Maranhão, no Sul, né? Ou no outro país. Nós temos prova de almas gêmeas que já nasceram do outro lado do mundo e a pessoa foi buscar e trouxe, e estão vivendo 1000 maravilhas e foram felizes para sempre. Então, aqui, Ruth, nós podemos compreender que essa árvore da vida que se fala na Bíblia, que as pessoas falam, a Bíblia fala, mas ela não explica. Mas tem a Bíblia oral que explica. Nós estamos aqui dentro de um contexto, e o texto mostrando o que o arquetipo, que a gente chama, do Testamento de Salomão. Aqui é uma sabedoria que ele está passando para o seu filho, para que ele entenda o que é o mundo espiritual. Porque você olha para cima, só vê o azul e o branco das nuvens. Mas não vê isso aqui que nós estamos vendo. E já nós já vemos. Vê o valor do estudo, né? O valor do estudo. Hoje em dia nós estamos lendo esse livro porque alguém estudou e que era hebraico, fez em português para hoje. Não, o maior feiticeiro, bruxo de nosso Brasil, ele começou a estudar as partes da Cabalá judaica. E resultado desse ser humano é que ele hoje já deve estar no 15º livro, né? Que ele vai lá no outro país, pega os livros judaicos, faz esse livro que eu estou com ele aqui na mão, ele fez a tradução, né? Yosef Solomon Akiva, que antigamente era Anael o nome dele, né? Que na carteira dele, no documento civil dele é Anael. Mas ele tem um nome já em hebraico, então quer dizer, essa pessoa era um bruxo, era um feiticeiro, e aí de repente ele descobre. Ele conheceu o Eterno. Aí ele descobre o Eterno e ele foi lutar, porque isso é muita inteligência de um homem sair daqui do Brasil e ir para outro país, por exemplo, ir lá num lugar de primeiro mundo e no museu lá, adquirir o testamento de Salomão,
traduzir para o português, né? E aí esse livro ele vende, esse livro pela internet, aonde você vai se aprofundar o que é isso. Porque, Ruth, muito não lê esse livro porque tem medo do diabo, acha que isso aqui é coisa do diabo. E quando na realidade isso aqui está explicando a Bíblia. Olha, você vê uma coisa, ninguém estuda Cabalá se ele não crê que o Eterno é um. Se ele tiver 2, 3 deuses, ele está fora da Cabalá. E outra que para estudar Cabalá, você tem que ter no mínimo estudado a Torá 4 anos, né? Uma pessoa chegou para, eu vi no podcast, o Vicky é um dos representantes do Brasil, ele é luciferiano. E ele foi entrevistado, um cara de uma sabedoria profunda, porque estuda. Ninguém tem sabedoria se não estudar. Aí, um lá dos podcasts, que esses caras são crânio mesmo, capacitados, os caras são jornalistas mesmo. Aí jogou uma pergunta para ele. Vem cá, tu és satanista, tu és luciferiano. Você acredita em Deus? Aí ele baixou a cabeça, olhou para eles e disse, olha, é só nele que eu acredito. Mas tem gente que quando fala luciferiano aí... É do diabo, é o diabo. Mas quando vai ver, ele conhece mais a Bíblia do que... Aí, naquele dia, eu assisti a entrevista dele, daqui a pouco lá está ele e um judeu, falando na mesma linguagem no hebraico, um brasileiro nosso, falando no hebraico, fazendo tradução, transliteração ao vivo no podcast. Então isso é sabedoria. Mas vamos para frente. Então, Vicky, onde tu estiver aí, que o Eterno te cubra com as suas bênçãos, né? E ele não tem medo de uma oração nossa, não. Não tem, não. Porque ele conhece o que nós estamos orando. Vem da mesma fonte. Né? Então eu digo, para você, Anael, para você, né, que Iose, Salomão, Akiva, que tem muitos livros aí traduzidos de do hebraico, de outras nações, que faz parte do judaísmo, traduzido para o nosso querido Brasil. Nós estamos ficando ricos em conhecimento através desses grandes homens que fizeram isso. E a minha oração para o Anael e toda a sua família é que o Eterno permaneça te usando nas traduções. Você vê que o hebraico ele está em todo lugar, até mesmo quando a gente lê a Bíblia, tem muitas passagens na Bíblia que o Eterno falou em hebraico e muitos nem sabiam, né? Como diz assim, aquele neto de Nabucodonosor, quando pegou, quer dizer, quem pegou foi Nabucodonosor. Ele entrou no templo, pegou todos os objetos e levou para Babilônia. Mas ele deixou lá. Mas um dia o neto dele, depois que Nabucodonosor morreu, ele pegou e disse, não, bora pegar tudo aí, bora aproveitar na festa, vamos usar. E foram beber nas taças, tudo de ouro. Bora acender o candelabro. Foi quando esse fogo do candelabro pegou na parede e formou o nome. Mas ninguém sabia o que estava escrito, porque estava escrito em hebraico. Bem até que eu fazia. Aí foi quando chamou Daniel conhecia. Profeta Daniel. Quando ele foi e falou o que estava escrito. Mas ele primeiro foi orar. Ele foi orar. Dá entendimento. Ele foi orar o Eterno para dar sabedoria. Porque é assim, quando alguém me pergunta alguma coisa, enquanto a pessoa está falando, eu estou orando aqui, Eterno, responde essa pessoa. Me dá entendimento para isso. É assim que a gente age. Mas olha, Ruth, o interessante, nós estamos no 4º nível, que é a 4ª Sefirot, né? A Sefirá, de Hesed. Hesed significa o quê? Misericórdia. Você pode observar, Ruth, que nós, voltando à primeira, o Ket é coroa. É o nível espiritual mais alto de toda a Sefirá, de todos os frutos da árvore da vida, Ket está abaixo do trono do Altíssimo. Mas vem Biná, que é compreensão, e Rosma, que é sabedoria. Aí agora desce para Hesed, que é a misericórdia. Ruth, sem a misericórdia de Deus, jamais nós alcançaremos a luz. Quando ele está no trono da misericórdia, é uma coisa. Agora, quando ele está no trono da justiça... E todos esses tronos ele senta. Agora, observe bem aqui. Hesed, misericórdia. A Bíblia diz que por causa da misericórdia, está falando aqui de Hesed, por causa da misericórdia de Deus, que nós não fomos destruídos.
Você ainda não foi destruído por causa dessa misericórdia que é a quarta sefirá da ave da vida. Agora vamos para a quinta, é o Geburah, que é severidade. Geburah, severidade. Olha, Ruth, cada função, por exemplo assim, você aqui na Terra, você está onde? No mundo de trevas. O inferno é aqui, os demônios estão aqui, quem morreu está aqui, e a gente vive nesse mundo aqui que é chamado de Malkut. E lá os espiritualistas chamam de, eles chamam de, fugiu o nome, o espiritualista chama de umbral. Umbral que significa o quê? Lugar de trevas densas. Esse Malkut aqui na Terra é o pior de todas as árvores, todo o fruto da árvore da vida. É onde você veio para esse campo de batalha, você saiu da luz, veio para o campo de batalha dentro do Malkut, que é um campo de batalha espiritual e material, onde você foi receber um corpo. Não é à toa que o próprio Jesus diz que o mundo jaz o maligno. Você vê que nesse mundo que nós habitamos, chamado Terra, é cada pessoa querendo enganar o outro quando não é matando, né? Tem uns porque tem mais condição, ele brinca com a vida do outro. E diz, não prestou, mata. Não prestou, bora defamar, vamos se vingar. Tu vai ver, é tudo assim, um querendo destruir o outro. Ruth, existe um mundo mais bonito. Ele não está nem do lado direito, do lado esquerdo, ele está no centro da árvore da vida. Ele é chamado Tifaret. O que significa Tifaret? No hebraico é beleza. Esse é o mundo da beleza. Quando porque você cresce de baixo para cima. Aqui nós estamos fazendo do Kert, que é o 10º Shammai, 10º Sefirá, nós estamos falando do 10º descendo. Mas o certo mesmo para crescer, para você formar subir, né? a estrela de Israel, porque do Malkut sobe uma energia, do Keter desce outra, aí forma a estrela de Israel, que são dois triângulos, se formam os dois triângulos. Então, ao contrário, quando eles se ajuntam, forma as 6 pontas da estrela de Israel. Aqui, Ruth, nós estamos tratando de força e de caminhos, de mundos que estão aí na frente, que todos nós devemos encarar esse mundo, porque já passamos por ele, nós precisamos voltar para Keter. Aí, Ruth, vem o 6, que é a Sefirá da beleza. Quando você atinge esse número 6 aqui, você já está brilhando, mesmo estando na carne, teu espírito passa a brilhar. Cresceu espiritualmente, você já sabe quem é Deus, o nome dele, já guarda os mandamentos, é um dizimista, você tem um currículo dentro, aonde você congrega, onde você estiver, se você estiver sozinho, mas se você obedece essas leis de Deus, que é mandamento, que é... Onde diz assim que o Eterno ele não quer quantidade, né? Ele quer qualidade. Qualidade. Você vê que para destruir Sodoma e Gomorra salvou uma família. Para destruir esse mundo salvou só a família de Noé, 8 pessoas. Então você está pensando aí que porque não, mas é muito, eu sou filho de Deus também, nós somos muitos. O Eterno não está nisso aí não. Se você você obedece ou você vai padecer, né? É por isso que tem vezes que numa congregação como mesmo no judaísmo, às vezes tem poucas pessoas e passa muitos anos para se formar um discípulo. Porque hoje em dia o pessoal quer um portão que seja largo, que ele possa fazer o que bem quer e não quer obedecer os mandamentos. Ruth, aqui tem muito segredo, sabe, nisso aqui, nesse gráfico que Salomão traçou, muita coisa. deixando essa herdade para o seu filho e para as nações futuras, né? Isso aqui é um testamento de alguém que ia morrer. Ele ia morrer e preparou. Você vê que testamento só é feito por ser humano que é mortal, né?
Porque o imortal, ele não deixa Ele não o morre. testamento. Deus não deixou testamento para ninguém. Não, ele Né? nunca morreu. Porque Deus não morre. Essa história de dizer Velho Testamento, você está pecando. Toda vez que você fala Velho Testamento, você pecou já. Porque você está dizendo que o dono do primeiro mandamento, da primeira aliança, ele fez um testamento porque ele ia morrer. Deus não morre. Nunca morreu. Você está blasfemando contra o próprio Deus. Isso é um pecado que as pessoas, quando passam para o outro lado da vida, aí que lá na conta dele está lá. Ele pecou várias vezes chamando de Velho Testamento. Mesmo pregadores renomados, eles serão cobrados porque chamaram Deus de mentiroso. Um pai, quando ele faz um testamento, o filho não tem autoridade de quebrar aquele mandamento. E Deus não morre. Por que ele ia fazer um testamento? É. Não morre. No judaísmo, nós chamamos Taná. O que é o Taná no judaísmo? É a primeira aliança. Ele nunca deu a segunda aliança. Se fala da nova aliança, é uma mentira muito grande. Porque se você for lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, lá diz que quando Deus der a nova aliança, não precisa ninguém falar para Deus essas coisas que eu estou falando aqui no programa. Não. Esse programa aqui não falará mais de Deus, porque acabará o programa. Porque todos conhecerão a Deus. Todos conhecem. Quando acontecer a nova aliança. A nova aliança que se fala aí é uma grande mentira, sabe? É uma grande mentira. As pessoas têm que se aprofundar na história da humanidade e descobrir que Deus não é mentiroso. Quando se fala de uma nova aliança, está falando que o Deus verdadeiro morreu. Quando ele diz assim, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, é porque ele não é homem. O que ele fala, ele cumpre. Acontece, porque ele não morre. Ele faz zelo de sua palavra ele vela para que se cumpra, né? Ruth, nós estamos aqui no 6, que é o mundo da beleza. Quem não quer ir para o mundo da beleza, né? Você vai através dos seus esforços aqui, da sua obediência ao seu líder. E Ruth, a pessoa que não obedece o seu líder, ou que dentro de uma religião, ele cria o seu próprio Deus, a sua própria doutrina, a sua própria religião que ele aprendeu lá no lixo, lá fora, ele quer implantar dentro da religião que ele está agora, e ele não vai achar lugar para isso, porque mais tarde ele vai se frustrar, porque a liderança está debaixo de uma doutrina do ensinamento que recebeu dos seus líderes. Fica até fanático, né? Aí é que nasce os fanáticos. Mas aí, Ruth, porque, olha, o fanático, ele não quer obedecer ao líder. Não quer, ele acha que ele é o que ele não é. Mas aqui vamos para o 7, o Netzah. Netzah significa vitória. Os vitoriosos, eles estarão todo dia, quando eles vão orar, eles já se ligam a Netzah, que é o quê? Vitória. Traduzido para o hebraico, aonde a Sefirá é só para aqueles que têm vitória. Os derrotados ficam fora desse mundo. É quando a pessoa dorme e vai bater nesse lugar, quando ele acorda, ele tem uma ideia de como prosperar. Muita gente acorda de manhã cheio de ideia, porque ele visitou, porque esses mundos aqui, eles podem ser visitados por qualquer pessoa que esteja no nível espiritual, de dormir ou viajar, ou na oração ele pode ser visitado pelo webinar. Ele pode ir até o Keter e ver a Sefirá da coroa, que é da vitória. Não é que ele seja coroado, mas para ele ver o que é um Keter. O que significa a coroa? O que significa agora Netzah, que é a vitória. Você quer ser um vitorioso? Então procure conhecer. Ruth, não vai dar para a gente decifrar aqui todos os códigos aqui da vida em cima desse gráfico. Mas amanhã a gente, continua. Essa semana passou o filme da Barbie, né? E eu fui lá sobre essa boneca que foi tão famosa e até hoje o pessoal usa o tipo de roupa, tem muitas crianças que gostam do rosa. E foi uma mulher judia que criou essa boneca. Antes, no início, essa boneca foi feita de madeira. E ali, com muita luta, depois ela foi... Porque ela criou uma boneca que tinha um cabelão que amarrava com um rabo de cavalo, né?
Depois ela foi criando outros tipos de boneco, que foi formando os amigos, o namorado. E com o tempo era muito pedido. E quer dizer, quem deu essa ideia para ela? Olha, Ruth, um abraço aí para todos, muita gente ligada aí no programa, então, Muitas. comentando, parabenizando, dando bom dia. É muita gente mesmo, obrigado Francisco Arraes, obrigado a todos aí, o Célio Miranda, ao Paulo Roberto, também ao pastor José Ayrton da Silva, lá em Castanhal, ligado com a gente. Os meus amigos pastores, amigo mesmo, né? Independente de religião, sempre eles estão ligados no programa Nossa Terra, aprendendo alguma coisa. Mas eu quero mandar um abraço bem forte para o pastor Luiz Rosa, na cidade de Anápolis, né? Luiz Rosa é um homem de Deus ali. Eu lembro quando eu estava em Anápolis, ele quis me dar a mão, me convidando para que eu fizesse o curso de juiz de paz, né? Uhum. Eu já tenho um curso de capelão, mas aí ele me convidou, mas a gente estava indeciso, esperando de Deus uma resposta de ficava em Anápolis ou não. Passei mais de 3 anos, nós ficamos em Anápolis lá, apareceu tanto emprego bom em prefeitura, o pastor Brito que quis arrumar um emprego para a gente na prefeitura na época, e outras pessoas, mas eu vou na direção do Eterno, né? Eu agradeci, meus amigos, eu agradeço vocês por tudo, mas eu estou orando para saber qual é a perfeita vontade do Eterno. Porque a gente sabe que aqui em Marabá, Ruth, a gente tem uma obra muito grande aqui em Marabá, aonde nós desempenhamos um papel que nós aqui dentro da cidade é a única sinagoga, né? Não se fala, ninguém tem uma sinagoga organizada, ninguém tem uma equipe com médico, com tudo para fazer circuncisão como nós. Agora, a pessoa quer fazer aliança com Deus, mas que ele é de outra religião e quer fazer aliança com o Eterno, ele nos procura, né? A gente faz isso aí. E eu quero mandar um abraço também bem forte para o Pedro Brilhante, a Sara, um casal lá de Anápolis, também para o Adson e sua esposa, na cidade, lá na capital do Goiás, Goiânia, né? E muita gente que está ligada com a gente, que às vezes a gente esquece aqui, mas eu quero dizer uma coisa importante. Um abraço para a dona Dina, do Açaí, né? Aí tem um açaí hoje à tarde aí. Já tem açaí, né? Açaí. Chegou um açaí bom aí. E também, à tardezinha tem aquele espeto esperto, né? Para você saborear aí uma jantinha e tal. Mas chegamos ao final. Eu quero agradecer todos direto e indiretamente. E compartilhe. Se inscreva no programa. Você que é novo. Ajude a gente levar esse programa avante, porque o pique de audiência está muito bom em outras redes sociais aí, né, Ruth? E a gente está vendo aí o crescimento. Mas você quer ser abençoado? Compartilhe, né? Compartilhe. Divulgue esse programa. Amanhã nós vamos continuar o programa sobre a árvore da vida. Se você tiver na sua casa, um gráfico sobre a árvore da vida com as 10 sefirá, e quiser nos acompanhar amanhã, se tiver algum livro de Cabalá, todo livro de Cabalá, que se preze, tem que ter esse gráfico aqui, né, Ruth? Porque aqui, por esse gráfico a gente fala o mundo espiritual quase todo, né? Porque todo a gente não conhece, só Deus conhece. Então, para você, meu amigo, minha amiga, nós queremos dizer Baruch Hashem. E a Vanice, um abraço para a Vanice. A Vanice é multiplicadora do programa, né? Seja também o multiplicador do programa, fique na paz. Shalom para você, Shalom. Eliane, lá no estado de Minas Gerais. Cada estado aí nós temos gente aí compartilhando, curtindo. Tem a Jéssica lá em Uruará. Aqui Neide, lá na cidade de Ananindeua. E daí por diante, a tia Antônia onde? Monte Alegre. Monte Alegre. A tia Antônia é aquela, né? Firme, né? Firme. Que Deus te abençoe, tia Antônia, toda a sua família. Shalom, shalom, bom dia. Fique na paz, shalom.